Mercado Financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia Bartel. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Hoje, uma terça-feira, ao contrário de ontem, com mais otimismo no mercado financeiro internacional. Por quê? Porque a inflação nos Estados Unidos, divulgada nesta manhã, veio abaixo das expectativas. A inflação ao consumidor subiu 0,1% em novembro nos Estados Unidos, quando a expectativa era de uma alta maior de 0,3%. Isso gerou um alívio nas bolsas mundiais, porque há uma expectativa de que talvez o Banco Central americano, o Fed, não precise subir tanto os juros. Daqui a pouquinho a gente vai conferir como estão as bolsas, esse impacto positivo, inclusive na Bolsa Brasileira. Claro que aqui no mercado interno, além desta contaminação positiva do cenário internacional, há os aspectos nacionais. O principal deles, a gente acabou de acompanhar o detalhamento da PEC da transição, que será votada nesta semana na Câmara dos Deputados, com aquele rombo de 145 bilhões de reais já autorizado pelo Senado Federal, além de outros 23 bilhões que o governo poderá gastar em investimento público se houver receitas extraordinárias. Nesse aspecto fiscal, o mercado financeiro ainda não comprou essa política fiscal do governo Lula. Há um risco Brasil de que a relação dívida-PIB piore ao longo dos próximos 4 anos e caberá ao ministro anunciado da Fazenda, Fernando Haddad, mostrar ao mercado financeiro, mostrar aos empresários de que a gestão dele será responsável do ponto de vista das contas públicas. Aliás, as primeiras declarações de Fernando Haddad foram exatamente nesse sentido, de lembrar que ele, quando foi prefeito de São Paulo, conseguiu grau de investimento para a capital paulista e de que ele vai fazer uma gestão, sim, responsável das contas públicas. É importante que ele fale isso e fale muitas vezes, porque ele precisa conquistar o mercado financeiro. Hoje pela manhã tivemos o anúncio dos serviços, setor de serviços aqui pelo IBGE no Brasil, que é o maior setor da economia. Reparem no gráfico, depois de vários meses de alta, nós tivemos uma queda de 0,6% no mês de outubro. Lembrando que em setembro, quando houve a alta de 0,5%, nós atingimos um pico recorde histórico do setor de serviços. Então essa queda, ela era até previsível, depois de muitas altas, é natural que você tenha um mês negativo. Tanto que no próximo gráfico, no acumulado em 12 meses, vocês vão poder reparar que o dado é extremamente positivo. Apesar desta queda no mês de outubro, nós temos um acumulado em 12 meses do setor de serviços de 9%, o que mostra que é um setor que ainda vem carregando a economia nas costas. É o setor de serviços o grande responsável pelo crescimento econômico neste ano. Se o Brasil vai fechar esse ano com um crescimento de 3% do seu PIB, o Produto Interno Bruto, grande parte deste crescimento se deve justamente ao setor de serviços. Queria aproveitar esse gancho do setor de serviços para falar sobre outro setor que é co-irmão do setor de serviços, que é o setor de comércio. E a gente tem a informação de que a ceia de Natal deste ano para os consumidores está mais salgada, ou seja, a inflação está pegando no bolso de quem está já planejando a ceia de Natal à noite do dia 24 de dezembro. Quem tem as informações ao vivo para a gente aqui de São Paulo é o repórter Vitor Moraes. Vitor, bom dia, seja bem-vindo. Oi, Luiz, obrigado mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, eu falo aqui no tradicional Mercadão de São Paulo, né, onde as pessoas começam a procurar fazer essa procura dos itens, né, da cesta de alimentos aí para compor a ceia de Natal. Eu vou começar falando, viu, Luiz, sobre o bacalhau. O bacalhau teve um ligeiro aumento aí no preço comparado com o ano passado. Hoje, andando aqui pelo Mercadão, a gente encontra o quilo do bacalhau a 120, 130, 140 reais. O ano passado estava 100, 110. Então teve um ligeiro aumento, né? Outra coisa também que é muito procurado nessa época do ano para compor a ceia de Natal é o tender e também o pernil. Esses dois alimentos, eles permanecem aí na mesma faixa do preço. A gente encontra aqui o pernil
o quilo na faixa aí de R$70 e o tender na faixa de R$80, permaneceu mais ou menos a mesma coisa do ano passado. Falando sobre as frutas, começando sobre as frutas secas, vou pedir até para o Cris mostrar atrás da gente, tem uma tenda muito bonita aí com as frutas aqui numa das tendas do Mercadão. Com relação às frutas secas, a tâmara, por exemplo, a ameixa, damasco, tiveram um aumento de 20% a 30%. Na caixa fechada, o comerciante, né, ele até avisa o freguês, na caixa fechada é um pouco mais barato, R$60 o quilo, mas quando fica aberto assim para as pessoas provarem, acaba saindo mais ou menos 99, cento e poucos reais o quilo. As frutas estão bastante coloridas, né, também permaneceram na mesma faixa. Por exemplo, a tangerina está R$129 o quilo, a laranja vermelha está R$69 o quilo e o morango R$99 o quilo. Falando a respeito das castanhas, né, tradicionais castanhas de caju, castanha do Pará, nas nozes também, tiveram um aumento de 5% a 10%. O que aumentou também foi o azeite, subiu aí na média de 9%, e o frango inteiro também subiu em média 11%. Conversando com alguns comerciantes aqui, Luiz, eles disseram o seguinte, que as vendas estão devagar nesse final de ano, muito por conta não só da alta dos preços, por conta da inflação, né, do reajuste, mas também por conta da Copa do Mundo e dos Jogos do Brasil. Não só o comércio aqui, o Mercadão fechou mais cedo, mas o pessoal resolveu assistir, né, os Jogos do Brasil e não veio fazer as compras antecipadas do Natal, por isso que teve por enquanto ainda não, essa grande procura com relação aos produtos, aos alimentos da ceia de Natal, mas os comerciantes esperam que nos próximos dias, inclusive na próxima semana, os consumidores venham aqui até o Mercadão comprar todos esses produtos, viu, Luiz? Não tá fácil não, hein? Preços bem salgados para quem vai fazer a ceia natalina. Eu agradeço ao Vitor Moraes, ao vivo aqui de São Paulo. Consumidor, prepare o bolso, porque a gente sempre sabe que a inflação que interessa para a gente sempre é maior do que aquela inflação média que o IBGE calcula. Não tem jeito, a vida é assim mesmo. Ficamos devendo aqui apenas o gráfico do varejo no acumulado em 12 meses para mostrar a potência desse que é o principal setor da economia. Olha, quem acompanha por imagens observa que no acumulado em 12 meses é um crescimento de 9%, muito robusto. Eu repito a informação, é o setor de serviços o grande responsável pelo crescimento de 3% do PIB neste ano. Bom, vamos conferir agora o mercado financeiro, um dia de otimismo, começando pelo índice Bovespa. Repare que a nossa Bolsa de Valores São Paulo abre em alta, uma alta importante de 1,14%, puxada pela questão que eu mencionei aqui no início do nosso programa, que foi a inflação nos Estados Unidos abaixo do esperado. No gráfico seguinte, a gente vai ver as principais bolsas europeias do canto direito, elas também operam no azul. Na verdade, elas aceleraram justamente no momento em que saiu a informação da inflação baixa nos Estados Unidos. É o próximo gráfico que a gente vai colocar em seguida, mostrando que tanto Frankfurt, como Londres, como Madrid, como Paris, todas estão operando no azul. Reparem só, Frankfurt 2,10%, Londres 1,09%, Paris 1,96% e Madrid 1,76%. Na Ásia, pregão já fechado, não repercute o dado positivo de hoje. Xangai leve queda de 0,09%, Tóquio subiu 0,40%, Hong Kong em alta de 0,68%. Lembrando que os dados que vocês observam dos Estados Unidos são de ontem, porque as bolsas americanas vão abrir pelo horário de Brasília daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, e vão abrir em alta, porque é isso que indica o índice futuro das bolsas americanas. E para concluir, vamos conferir câmbio, dólar. O dólar cai 1,09%, vendido a R$ 5,26. É normal, num dia de alta da bolsa, normalmente o dólar cai. O euro também leve queda de 0,16%. O euro está caro, hein? R$ 5,60. Bitcoin subindo 3,83% aos $17.880. E para repercutir essa terça-feira no mercado financeiro, nós temos um convidado que é o Marco Noerenberg, ele que é líder de renda variável da Manchester Investimentos. Marco, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia Luiz, bom dia a todos que estão ouvindo.
Marco, o que você está levando mais em consideração aí o mercado como um todo? Essa questão da inflação americana, temos aqui localmente PEC da transição, uma expectativa sobre os nomes da equipe econômica do Fernando Haddad. Dê uma pincelada em tudo, por favor. Perfeito. Acho que no cenário doméstico tem a PEC da transição, que está no Congresso, depois de ser aprovado no Senado, e realmente o rombo deve ser próximo de 178 bilhões de reais, que apesar de ser até um valor menor do que estava sendo esperado no começo, é um valor ainda relativamente maior do que o mercado como um todo estava esperando, visto que isso deve gerar mais inflação no curto prazo e também a taxa básica de juros do Brasil deve ficar num patamar também um pouco mais elevado, justamente por esse nível de aumento de gastos que a gente deve ter ao longo dos próximos meses. Acho que um bom outro ponto para comentar no cenário doméstico é justamente a indicação do Luiz Mercadante para alguma das empresas do governo, como Petrobras ou BNDES, e aí o mercado de fato não repercutiu bem ontem, né? Inclusive a bolsa caiu 2%, e acho que os dois principais pontos é que o Mercadante não é um nome talvez tão técnico assim para assumir uma pasta como essa, e também interfere na lei das SAs, né? A lei das SAs, ela blinda inclusive essas empresas de uma intervenção de governo um pouco maior, o que dá a entender que o governo deve fazer algum tipo de alteração dessa lei a partir do ano que vem. E aí o impacto disso pode ser uma menor governança corporativa para essas empresas, bem como também uma menor qualidade de gestão também para essas empresas. Eu acho que no mercado doméstico é justamente esses dois pontos que os investidores vão ficar olhando nos próximos dias. E aí, só para complementar, falando um pouquinho sobre hoje, acho que o que está fazendo preço é justamente essa inflação menor do que esperado no mercado americano, né? A gente vai ter reunião do Banco Central americano a partir de amanhã, né, do FONC. A perspectiva, imagino eu, que vai continuar sendo um aumento de taxa de juros na faixa de 0,5%, para fechar o ano em 4,5%, mas com esse dado de inflação um pouco melhor, digamos assim, imagino que o Banco Central americano ele vai começar a ver os próximos aumentos de uma forma mais gradual, visto que, apesar de esses dados serem positivos, o governo vai ficar olhando isso de uma forma um pouco mais consistente, mas é um alívio, né? Então, se a taxa de juros não subir tão forte assim como estava sendo esperado, possivelmente o mercado acionário, não só aqui no Brasil, mas como nos Estados Unidos, deva ter desempenhos positivos nos próximos dias. Hora certa na PAN, 11h29. Marco, nesse contexto que você descreveu, como é que vocês aí da Manchester Investimentos estão orientando os clientes? Vale a pena diversificar entre uma renda fixa, que tem juros altos, e uma bolsa de valores que tem oportunidades? E eu queria também um pitaco seu, especialmente, você mencionou aí as estatais que caíram muito antes. Está muito arriscado ter ações de estatais no portfólio de investimentos? Bom, vamos lá. Acho que a questão de diversificação faz todo sentido. A gente recomenda, sim, diversificação. Acho que tem, na parte de investimentos de renda fixa, tem várias oportunidades, visto que a gente está numa taxa de juros futura muito alta. Então, está fazendo sentido se alocar, por exemplo, em ativos a tal da inflação, ao CDI, e até eventualmente uma parte um pouco pré-fixado, mas esse mix é interessante para fazer. Ao mesmo tempo em bolsa, né? A bolsa, a gente vê muitas oportunidades, visto que caiu bastante, né? Acho que o paralelo que a gente tem que fazer é que as empresas continuam gerando resultado, gerando lucro, né? E os preços caíram. Então, apesar de a gente ter esses juros mais altos, que incentiva os investidores a alocarem em renda fixa, é importante ter também essa parcela de renda variável pelo potencial de alta que ela tem, que é até inclusive maior que a própria renda fixa, tá? Então, em relação às estatais, acho que depende muito qual que vai ser a dinâmica do novo governo. Os preços estão muito atrativos, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, o Banco do Brasil e Petrobras estão trabalhando com múltiplos muito inferiores, né, do que tem sido trabalhado nos últimos anos, o que é positivo. O retorno sobre o capital investido pelo investidor está sendo mais rápido, né? Ele recupera mais rápido o investimento alocado, mas tem esses riscos políticos, né, que a gente não sabe qual que vai ser de fato o impacto para essas empresas, inclusive essa questão da lei das SAs. Então, hoje os preços estão muito baratos, inclusive das estatais, mas cabe uma ressalva que existe também, ao mesmo tempo, um risco político maior embutido nessas empresas. E dentro desses riscos que envolve ainda uma incerteza do governo Lula, tem a questão fiscal. Eu queria chamar uma reportagem da Nani Cox, que vai falar sobre o salário mínimo, porque nós temos um salário mínimo hoje de R$ 1.212, o governo Bolsonaro está prevendo R$ 1.302 e o governo Lula quer dar ainda
mais 1.320. E tudo isso tem impacto fiscal. Acompanhe a reportagem de Nani Cox. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que levou o salário mínimo em R$ 90. A partir de 1º de janeiro, o piso nacional passa de R$ 1.212 para R$ 1.302. A mudança já estava prevista no projeto de lei orçamentária enviado pelo governo federal ao Congresso em agosto. De acordo com o Palácio do Planalto, o reajuste do salário mínimo considera uma variação da inflação estimada de 5,81% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acrescida de um ganho real de cerca de 1,5%. O Ministério da Economia afirma que o ajuste foi feito de forma responsável, pois foi mantido o valor previsto no projeto de LOA. É a primeira vez desde o início do mandato de Bolsonaro que o ajuste fica acima da inflação. A MP foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta segunda, quase 3 semanas antes do que é de praxe. Normalmente, a medida provisória que trata do salário mínimo é editada na última semana do ano. O texto ainda tem de ser analisado pelo Congresso Nacional. A equipe do presidente eleito Lula afirma que vai propor um salário mínimo de R$ 1.320 no ano que vem. Muito bem, essa questão aí do salário mínimo, ela de fato envolve gasto. Toda vez que você dá reajuste acima da inflação, você vai onerar os cofres públicos, principalmente a Previdência, porque milhões de aposentados ganham justamente um salário mínimo. E como eu disse, o governo Bolsonaro editou a medida provisória R$ 1.302 e o governo Lula quer dar R$ 1.320. Esses R$ 18, que parecem pouco, representam quase 7 bilhões de reais a mais de gastos no ano que vem. E aí eu queria perguntar para o Marco Noemberg, que é líder de renda variável da Manchester Investimentos. Marco, por que essa questão fiscal afeta tanto a Bolsa de Valores? O mercado financeiro exagera ao ver um abismo fiscal aqui no Brasil ou, de fato, devemos ter preocupações? Não, o mercado olha muito isso. Tá? Hoje a gente tem uma dívida pública versus PIB na faixa de 75%, só que com esse aumento de gastos que a gente tem tido, principalmente aqui a gente já vai um pouco mais da PEC, a tendência é que essa dívida líquida, a dívida bruta PIB, ela vai aumentando ao longo dos tempos. O mercado não olha realmente com bons olhos, visto que é uma forma também de se proteger, né? O governo tem que pagar a sua dívida, obviamente, né? E quando começa a ficar uma bola de neve, né, fica mais difícil pagar, e isso interfere, inclusive, nos investimentos estrangeiros. O investidor estrangeiro, ele olha essa questão da dívida, né, já que é uma segurança, inclusive, para investir no país. Então, o mercado olha assim, por isso que quando existe essa situação de mais aumento de gastos, e também isso impacta não só na dívida, mas na inflação, o mercado fica receoso, fica nervoso e possivelmente pode cair ou ter um contrafluxo, né? Investidores do Brasil saindo para outros mercados. Então, o mercado, de fato, olha bastante esse ponto, né? Porque é uma forma de solvência do governo, é um poder de pagamento que o governo começa a perder à medida que essa dívida vai aumentando. Então, o mercado sempre vai ficar de olho nessas questões. Hora certa na PAN, 11h35. Eu agradeço ao Marco Noemberg, ele que é líder de renda variável da Manchester Investimentos. E para a gente encerrar o mercado financeiro de hoje, quero falar sobre um assunto que dói o nosso bolso: carga tributária. E vamos trazer aqui um exemplo que envolve a indústria química, que não aguenta mais pagar tantos impostos. O destaque é do repórter Marcelo Matos. A indústria química registrou um déficit na balança comercial de 65 bilhões de dólares, valor recorde para o setor no Brasil. O presidente da Abiquim, André Passos Cordeiro, avalia que o segmento é um dos mais afetados pela carga tributária nacional. Há setores que pagam muito, há setores que pagam pouco. Existe uma tarefa de reequilíbrio, existe uma tarefa também de redução. Nossa carga tributária é muito elevada. Só para citar o caso da indústria química, nós temos uma carga tributária de 43%, Marcelo. Nos Estados Unidos ela é 20%. Nós somos o terceiro setor industrial em volume de produção e em faturamento. No entanto, nós somos o setor que mais paga, que mais arrecada tributos no Brasil. Então existe uma desproporção. Há uma necessidade de equilibrar, também uma necessidade de simplificar os tributos no Brasil. E essa é uma demanda de toda a sociedade, né? Uma unanimidade para o próximo governo é a discussão das reformas estruturais.
Nós temos certeza, Marcelo, que com isso nós vamos produzir mais. E produzindo mais, nós vamos gerar uma massa de arrecadação ainda maior. Não adianta manter uma carga tributária elevada e 30% de ociosidade de produção. Se a gente reduzir a carga tributária para a indústria química, nós vamos retomar a produção, nós vamos ocupar esses 30%, aumentando o volume de produção, faturamento e arrecadação também. Então há que se ter uma nova mentalidade. O novo ministro da Economia, Fernando Haddad, disse que ia montar o arcabouço fiscal, que a tarefa dele é definir o arcabouço fiscal. Na concepção do arcabouço fiscal tem que ser incluído esse vetor. Após os reflexos da pandemia, com o aumento de insumos e logística, a guerra na Ucrânia afetou o custo do gás, uma das principais matérias-primas ao setor. Fato, o Brasil precisa urgentemente de uma reforma tributária e essa é uma promessa do ministro da Fazenda, o novo ministro Fernando Haddad. Mas atenção, não adianta desonerar a indústria e jogar toda a carga tributária para o setor de serviços, que é o maior da economia. Porque aí você vai matar o setor que hoje carrega o PIB nas costas. E com essa informação, eu devolvo para Cláudia Bartel. Amanhã voltaremos ao vivo com o Mercado Financeiro às 11h15 da manhã. É com você, Cláudia.